Véspera de Natal. Estou fazendo esse vídeo justamente pelo fato de que se você trabalha na construção civil, tá tendo aquela dor de cabeça, não consegue ter tranquilidade de em momentos como esse, Natal, você se preocupa com o que está rolando na obra, você se preocupa com os projetos que estão em execução, os projetos que precisam ser elaborados, algum tipo de inconsistência, incompatibilidade dos projetos. Então esse vídeo é para você que está tendo esse problema e não consegue em momentos com a família, com os amigos, aproveitar e ter um momento de paz. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, os principais causadores das dores de cabeça. Meu nome é Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do canal Engemplificando. Aqui eu ensino você a fazer obras e projetos sem dor de cabeça. Então é muito simples, parece, né, falando assim, mas estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo em específico quais são os maiores causadores das dores de cabeça. Quando a gente fala de obra, quando a gente fala de projetos, tem alguns itens que a gente precisa ficar sempre atento. Ter atenção nesses itens vai evitar que tenhamos dor de cabeça, né? Que quem dera elimine, né, as dores de cabeça e acabe com esses problemas para que a obra, para que o projeto flua com muito mais tranquilidade. Então vamos ao nosso primeiro causador, que são as alterações pelo cliente. Mas calma, o cliente ele faz alterações. Aqui eu vou trazer justamente o ponto de o que são essas alterações. Opa, para cá. Essas alterações que nós estamos vendo e comentando aqui são justamente as alterações que ocorrem após o projeto feito, após o projeto executivo finalizado e durante o processo de execução de obra, o cliente resolve fazer algum tipo de alteração, algum tipo de modificação. Vou trazer para cá uma situação, por exemplo, de um ar-condicionado. O cliente quer mudar o lugar de um ar-condicionado. Na concepção do cliente, é só pegar a parede onde está o ar-condicionado e colocar na outra, né, do outro lado da parede. É nosso papel justamente verificar qual é o grau do impacto, né, dessa alteração. Porque você mudar o ar-condicionado de uma parede para outra pode parecer uma coisa muito simples, mas às vezes não é. Porque quando você trabalha com esse tipo de alteração, você não está mudando apenas o equipamento, você está mudando a infraestrutura do equipamento. Você pode estar mudando a elétrica que abastece o equipamento. Você pode estar modificando também a drenagem, que é a parte hidráulica. Então, você não afeta apenas uma disciplina, você afeta no mínimo três, só nessa situação. Então, o que você precisa trabalhar aqui nesse ponto é justamente você identificar qual que é o grau, né, de impacto que essa alteração vai ter e também os impactos multidisciplinares. Se você modifica, por exemplo, um pilar de lugar, às vezes alguma manobra, alguma alteração que você teria na parte arquitetônica pode impactar na hidráulica, pode impactar na elétrica. Voltando para o caso do ar-condicionado, por exemplo, uma simples mudança que para o cliente pode ser simples, para a parte elétrica você precisa fazer adaptação. Nossa, Felipe, mas se mudar o ar-condicionado de um lugar para o outro, ok, temos que verificar os rasgos que haverão na estrutura, o material, se você aumentou ou não o trajeto, né? A infraestrutura do ar, se haverá impacto no forro, onde vai esse lugar novo, né? Onde você vai instalar. Se a altura da viga, se você está colocando embaixo de viga, se você não está pegando a parte do forro com a viga e se a parte da infra do ar-condicionado não vai ficar à mostra. Se a drenagem consegue ter ali um ponto de drenagem e fazer interligação com a água pluvial, e aqui eu abro um parênteses, tá? Gente, drenagem de ar-condicionado, água pluvial. Não vai me conectar no esgoto. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes mais a fundo, mas acompanha sempre o canal, sempre Engiplificando, tô trazendo essas questões, parte técnica, parte de projeto, parte de obra, para vocês executarem
e fazerem obras e projetos sem dor de cabeça. Porque se você conecta a parte do ar-condicionado à drenagem no esgoto, você vai ter dor de cabeça. No futuro, assim, pode ser que aconteça alguns probleminhas, enfim. Mas aqui você consegue analisar essas questões. E você colocando, então, essas alterações, na hora que você analisa os impactos nas multidisciplinas, né, nas outras disciplinas, além da mudança do ar-condicionado, você começa a verificar que não é tão simples assim. Uma alteração parecia inofensiva e no fim não é. Então você precisa tomar esse cuidado. E é possível evitar as alterações? A gente consegue? Não vai ter alteração. Então vamos lá. Se o cliente solicita algum tipo de alteração, que é simples, como por exemplo, uma mudança de um piso. O piso ele era 1 por 1, aí foi para 1,20 por 1,20. Ok, a gente só adapta ali a paginação, não tem problema. Claro, você também precisa verificar se a paginação dentro do projeto de design, dentro do projeto de revestimentos executivos de arquitetura, se a peça de 1,20 por 1,20, o recorte dela dentro da parede não vai causar nenhum tipo de estranheza, ou se então uma peça de 1 por 1, ela tem um recorte certinho para encaixar, ela já está considerando as espessuras das argamassas. Então, tá vendo que até mesmo a mudança de uma paginação você precisa parar e analisar. Então, mostre para o cliente que ele, claro, ele pode modificar, mas ele precisa entender os impactos que isso pode causar, né? Então, por vezes, esses impactos geram revisões, geram retrabalhos. E você precisa instruir o cliente em função disso. Porque às vezes o cliente ele acha que ele pode chegar na obra e modificar tudo que ele resolve modificar e isso não vai causar impacto nenhum, porque você está com o engenheiro, porque você está com o arquiteto, você pode fazer esse tipo de alteração. Não é assim que funciona, gente. E é nosso papel fazer as análises das alterações, verificar se elas são, se a obra, se o projeto é apto a receber esse tipo de alteração sem causar problema, sem causar dor de cabeça. Então você analisa isso e aí você dá o procedimento, dá a sequência das atividades em função da alteração ou não da alteração. Mas tenha isso em mente. Não deixe o cliente dominar a obra nesse quesito de fazer as alterações e você ficar à mercê dessas alterações. Quando você vê, virou uma bagunça a obra, você não tem mais controle, o projeto já mudou, não é mais o mesmo que você está fazendo. O projeto mudou completamente a concepção, a parte elétrica, hidráulica, teve vários impactos, alterações, e quando você vê, você não tem mais o controle da obra. Então, tome cuidado com essa questão, ok? Os erros em projetos. Infelizmente, na nossa área da construção civil, o erro em projeto, né, o projeto, ele é o maior causador de manifestações patológicas, de problemas pós-obra, porque às vezes você tem um projeto que ele está ou faltando informação ou com indicação e informação errada, né, causando inviabilidade, causando às vezes problemas futuros, né? Por muitas vezes quando a gente executa uma obra, a gente evita não que o problema atual, daqui, assim que terminou a obra vai aparecer o problema. Não. Se você não tiver cuidado, por exemplo, na parte de infiltração, o problema vai aparecer meses depois. E isso vai causar uma dor de cabeça tão grande para quem estiver na obra, que infelizmente você danificou a obra. A vida útil da obra você acabou comprometendo. E não é isso que você quer como qualidade de obra, entendeu? Então, analise o projeto, né? Quando você tem ali esses erros, como eu acabei de explicar, que são esses erros que são os erros realmente de viabilidade, são os erros um pouco da parte técnica, são erros de concepções. Quando você tem esses erros, né, que eles não estão ali compatibilizados e também quando eles não estão tecnicamente viáveis dentro de normas, eles vão causar impactos. E você pode evitá-los analisando eles antes. Você consegue antes fazer a leitura do projeto, você consegue verificar se há o erro, analisar, né, comunicar, fazer reunião, conversar antes, fazer a parte da leitura do projeto antes de começar a obra,
Você que projeta, perguntar, se instruir, ter colegas profissionais que ajudam e trabalham junto na parte da construção civil, fazer a parte de análise do seu próprio projeto antes de entregar. Você está ali finalizando um projeto, verifica ele antes de entregar. Pode pedir para algum colega fazer a verificação, uma consultoria, né? Ou fazer uma leitura, analisar o projeto, fazer com outro olhar mais crítico, para que não haja erros durante a execução da obra, porque às vezes esses erros podem custar caro. Então, eu trabalhava numa empresa onde a gente finalizava um projeto e tinha que passar para outra pessoa verificar. Então a pessoa pegava o projeto e metia a canetada no projeto para fazer essas verificações. Então, com esse olhar mais crítico, eu também fazia muito essas verificações. Então você vai desenvolvendo um olhar mais crítico com o seu próprio projeto. Tem essa autocrítica no projeto. Você pega ele, faça essa verificação, justamente para você ver que às vezes pode ir para a obra um projeto que está um pouquinho inviabilizado, um pouquinho inconsistente, tendo problemas, enfim. Então você precisa ali criar esse costume, né? Ou até mesmo vocês podem conversar com colegas para um analisar o projeto do outro. Isso é muito interessante, isso é muito legal também, porque às vezes você pega dicas, você pega ali correções que são interessantes de você fazer, e é sempre mais confortável, né? Você entregar, é melhor você entregar um projeto que passou por verificação antes de ir para a obra. Se quiser também, pode deixar nos comentários ou até mesmo entrar em contato comigo justamente para essa questão de consultoria, para eu analisar o projeto, passar uma canetada ali, dar uma olhada, identificar algumas inconsistências para viabilizar o projeto. Porque às vezes tem coisas de outras disciplinas que a gente não olha, como elétrica, hidráulica, às vezes é interessante fazer algumas adaptações, por menores que sejam, né, as alterações, você consegue viabilizar na obra e fica muito melhor. Um outro item é a abrangência desse erro, né? Se você tem um erro muito grotesco na obra, por exemplo, a diferença de no arquitetônico não contempla um pilar que no estrutural contempla. Um exemplo, né? Você precisa identificar se esse erro, que o pilar foi utilizado como referência no projeto estrutural hidráulico e no arquitetônico não. Quem foi a base, né? Esse erro ele se abrange, né, para os outros, ele interfere nas outras disciplinas, como hidráulica, como elétrica, no planejamento. Porque às vezes você fala, nossa, tem um errinho aqui. Ah, ok, eu vou corrigir. Mas não corrija só dentro daquele projeto. Não corrija só dentro daquela disciplina. Corrija nas outras. A arquitetura vai acontecer aquela adaptação. A elétrica você precisa verificar. Você precisa adaptar umas outras também. Então você precisa sempre ter essa análise, ter esse cuidado, né? Tenha sempre essa visão crítica. Outra questão aqui, antecipação dos erros. Quando você antecipa esses erros, você analisa o projeto, você consegue evitar que assim, o prazo da obra não seja impactado e também você consegue evitar que não ocorram gastos desnecessários. Às vezes, alguma disciplina ali vai passar por alguma dificuldade, você antecipando esse erro, verificando na fase de projeto, antes de começar a obra, você fala, olha, melhor a gente fazer essa correção agora. Tô vendo que vai ter alguma inconsistência ali. Você já bate o olho e você já evita que isso ocorra, porque na hora que tá ali acontecendo a obra, é perder prazo, é perder cronograma, é perder material, perder diária, gastar dinheiro. Então são dores de cabeça que vem. Então, olhe o projeto, leia o projeto, verifique o projeto, entre em contato com colegas, amigos arquitetos, engenheiros, pergunte sempre antes de começar a obra, porque a obra não é brincadeira, gente. Falta de planejamento. Eu não preciso nem dizer que o planejamento é um dos principais causadores de dor de cabeça, né? Porque a falta de um cronograma numa obra é você simplesmente não ter um mapa, não ter um norte dentro de uma obra. Então você está executando justamente esses itens aqui. Você não tem cronograma, você não tem insumos, né, a parte de material, você não tem os recursos, a mão de obra, você não sabe quem entra em qual momento,
você não sabe qual é o momento certo de você comprar o tipo de material. Às vezes você está executando um serviço, por exemplo, serviço de revestimento, né, de argamassa. Você precisa dos insumos ali, areia, você precisa de cimento, e aí acaba cimento. Você não se programou, você não tinha a visão de quanto que você precisaria de cimento, ele acaba. Você não consegue solicitar uma carga de cimento de um dia para o outro. Claro, se estiver do lado de um depósito e você for lá buscar, você consegue, mas você não consegue buscar 20 sacos de cimento de uma vez, se não for com caminhão. Então, o gasto que você vai ter, caso você precise comprar, sei lá, 5 sacos de cimento, e aí você vai ter que comprar e pagar um pouco mais caro. Aí você ali, botando na ponta do lápis, pô, você, sei lá, gastou uns R$ 100 a mais, exemplo. E esses erros acontecerem sucessivamente, você tem um gasto dentro da obra, você acaba tendo um problema na obra, que isso cria uma rotina, essa rotina impacta tanto no serviço que você acaba atrasando, tanto no custo, né, do material, no custo da obra. Isso vai sair do bolso de alguém, vai sair do bolso do cliente, vai sair do bolso de quem está executando. A diária alguém tem que pagar para o cara que ficou parado. Então você tem que tomar esse cuidado dentro da obra para que o cronograma seja seguido, que você tenha um cronograma, que você leia o projeto, que você verifique e analise o projeto, que você consiga ter o momento certo. Você faz a estrutura analítica do projeto, né? Você analisa o projeto, você vê quais são as disciplinas, você vê quais são os serviços, quem são os funcionários que você precisa contratar, em qual momento você precisa contratar, você já se antecipa em relação a isso. Você faz mapa de cotação de material, você verifica qual é a empresa que fornece o material no melhor custo-benefício, no tempo que você precisa. Tudo isso você precisa analisar. E quando você tem o planejamento, você está sempre um passo à frente. Você está sempre se antecipando, você consegue trabalhar e ter o domínio da obra. Você tendo o domínio da obra, você tendo o controle de quando entra cada disciplina, qual é o momento certo de entrar uma mão de obra, qual é o momento certo de você solicitar o material. E claro, tudo isso tem comunicação com o cliente. Você não vai simplesmente ligar para um depósito, pedir para entregar o tal material se você não passa isso para o cliente, só se ele te der carta branca, né? Não, pode, compra tudo, faz tudo, você se vira e tudo mais. Mas o cliente, por vezes, dependendo do tipo de contrato, do tipo de obra que você for fazer, o cliente quer ter o controle sobre a compra dos materiais. Ele quer saber se ele está comprando material de qualidade, se o fornecedor do material é confiável, se a mão de obra é confiável. Então, existe aqui um delay quando você entra em contato com o cliente para solicitar algum tipo de material, você fornece a quantidade, você monta ali um mapa de cotação, você fornece, olha, tem esses aqui, eu preciso para data tal. Imagina se acaba, vou dando um exemplo, acaba o material, o cimento, e você precisa solicitar para o cliente liberar a forma de pagamento, ele só consegue liberar no dia seguinte, a entrega demora, depois de computado o pagamento, a entrega ainda demora mais 2, 3 dias ou uma semana. Então você tem que ter o planejamento. Por isso que eu acho que não existe obra sem planejamento. Você não pode fazer isso. Não tem como você fazer uma obra sem cronograma. É dor de cabeça na certa. Os problemas que causam, acabei de citar todos eles, né? Porque você não tem um controle. A obra fica completamente desgovernada. Você não tem controle nenhum sobre a obra, nenhum domínio sobre a obra. E você acaba apagando incêndio. Você não vira gerenciador, né? Você não está gerenciando uma obra, você está apagando incêndio. Você vira um bombeiro. Então, a gente aqui trabalha com qualidade, com planejamento e precisamos fazer obras com projeto e planejamento. A falta de domínio. E aqui eu trago o domínio da parte de conhecimento. É conhecer o projeto e a obra. Cada casa é um caso. Cada projeto é um caso. Então você vai analisar o projeto e você vai entender qual que é a especificidade do projeto, o que ele tem de particularidade, de diferente. Cada projeto tem um caso. Tem um que a piscina está dentro da casa, tem outro que você precisa de uma junta de dilatação, tem outro que você tem um muro de arrimo, tem um outro que os sistemas são todos
passado pelo piso, tem um outro com um sistema de automação que você precisa colocar dentro do projeto antes de executar a obra, porque senão você vai ter dor de cabeça. Você precisa saber e dominar a obra, o projeto, ter no mínimo a leitura do projeto de todas as disciplinas. Se você está executando a obra e você vai para a obra, você precisa entender e dominar um pouco os projetos, a leitura de projeto. Você não precisa dominar como você executa, quando você faz um cálculo estrutural, como que você faz um dimensionamento elétrico. Isso você não precisa. Se você sabe, um diferencial para você. Mas você precisa entender como é que funciona a estrutura, você precisa entender como é que funciona a elétrica, a hidráulica, né? Por que a arquitetura foi concebida daquele jeito? Você precisa entender essas partes. Porque senão, dentro da obra, você acaba não tendo o controle sobre esse domínio. Então, às vezes, algumas alterações, algumas modificações, alguns erros de projetos, eles passam despercebidos. E você não consegue passar isso para o cliente, você não consegue fazer essa análise na obra, você não consegue antecipar esse risco. Isso vai te dar dor de cabeça. Então, o domínio que eu trago aqui é ter esse conhecimento, vai pesquisando. A sua melhor obra é sempre a próxima. O seu melhor projeto é sempre o próximo. Então, você aprende e repassa. E você cria um sistema de que, ok, lições aprendidas, não vai acontecer esse erro novamente, você replica os acertos, entendeu? Para evitar os erros. Estar sempre um passo à frente. Que é justamente a parte de você ter um planejamento, um cronograma, você esteja sempre um passo à frente. Você estando na obra, dominando a obra, sabendo o que está acontecendo, você olha uma atividade e você já consegue saber quem são as dependentes dela. Quem é a atividade que deveria e deve estar pronta antes dela ter começado e quais são as atividades que depois que ela estiver pronta ou durante, você precisa fazer. E antes da atividade começar, você já começa a identificar o material que tem que estar na obra, a mão de obra que tem que estar na obra, que tempo que vai começar, quanto tempo que demora, se a chuva vai impactar. Então você começa a analisar e você começa a ter todo esse domínio sobre a obra. Você começa a ver a obra como um organismo, né? Você começa a ter toda essa concepção na sua cabeça da obra e saber os próximos passos. Então você nunca vai ser pego de surpresa e você não vai ter dor de cabeça se você fizer a obra dessa forma. Conhecimento multidisciplinar. Aquela questão, né, que eu falei que você não precisa dominar e saber como calcula ou dimensiona um pilar, mas você precisa entender que ele tem uma seção, você precisa entender o que é um concreto armado, diferenciar uma alvenaria estrutural de uma estrutura convencional. Você precisa entender laje maciça e laje treliça. Você precisa entender os tipos de fundação. Você precisa entender e instruir o cliente que uma sondagem no solo é fundamental. É uma economia, é um investimento para ele. E passar a explicar isso para ele. O porquê que ele tem que investir numa sondagem, o porquê que ele precisa investir em projeto de fundação, o que está fornecendo para ele? Segurança, economia, né? Tempo. Então, você tendo esse domínio, você consegue passar o seu ponto de vista para o cliente, você consegue fazer com que as alterações que o cliente queira fazer não são lá tão importantes ou até mesmo podem causar impactos grandes na estrutura. Pode diminuir a vida útil da casa. Então, você tendo esse domínio, você consegue passar muito mais segurança para o cliente. Você consegue dominar uma obra, você consegue dominar um projeto. E isso você passa autonomia e segurança para o cliente. É um diferencial. E você antecipa todos os riscos. Uma vez que você analisa, né, você vê um projeto, você entende do projeto, você olha na obra e você vê que pode acontecer algum tipo de problema, que o projeto às vezes não está numa melhor concepção, ou então que não está viabilizado, você antecipa risco. Você antecipa gasto do cliente. Você pode analisar que o projeto pode ser revisado com uma simples técnica, ou mudar alguma concepção do projeto, e isso facilita muito o andamento da obra. Isso barateia alguns custos, você pode diminuir tempo. Isso com tempo, com experiência de obra, você consegue ter esse domínio e você consegue passar isso para o cliente, pode ter certeza que você vai ter tranquilidade, você vai ter paz de que o que você está executando está saindo da melhor forma. E o seu cliente sente segurança nisso. Então,
Sempre pesquise, sempre estude, não se contente em saber só o básico, só a sua zona de conforto. Sempre vai além, entregue sempre além. Isso é fundamental e tenho certeza de que você não vai se arrepender. Conhecimento nunca é demais. Incompatibilidade. Aqui eu posso ficar um dia inteiro falando sobre esse assunto, mas eu vou trazer de uma forma bem resumida justamente os erros, que é você não conseguir ter o domínio sobre as disciplinas, você não ver a análise dos riscos que as alterações que o cliente solicita pode causar na incompatibilidade. Você também pode verificar que existe também o problema com o planejamento quando você está fazendo as alterações e quando você está fazendo a obra e você não tem compatibilidade, você falta com planejamento também. Então a compatibilização, ela é a chave. Então aqui, ela falta comunicação. Quando você precisa fazer alteração, você precisa comunicar todo mundo. Quando você identifica um erro, você precisa comunicar todo mundo. É todo mundo mesmo. Quem está na obra, quem executou o projeto, quem elaborou o projeto, o cliente, todo mundo. Até mesmo o fornecedor que vai entregar o material que você viu que tem erro e você precisa segurar o material para não entregar. Então você vê que é uma rede que você precisa comunicar. Por isso é a comunicação. Tem essa compatibilidade. Extrapole os limites da compatibilidade, né? Você precisa entender que todo mundo trabalha junto na obra. Você não pode deter informação só com você. A gente tem outra questão também que é revisão sem aviso. Se alguém revisa o projeto, estava na revisão 1, fui para a revisão 2. Ah, o projetista de hidráulica revisou o projeto. Gente, verifica o projeto, analisa, avisa todo mundo também da obra. Gente, ó, o projeto foi revisado. Mude os projetos na obra. Não deixe projeto com revisão antiga na obra. Pega os projetos da obra, dá um fim neles e coloca os novos na obra. Ou comunique todo mundo, entendeu? De comum acordo. Então, não deixe esse problema gerar dor de cabeça. Outra questão também são as pequenas alterações. Às vezes um simples ar-condicionado mudou de lugar, não tem problema. Você entende que vai ter que mudar a infra, a elétrica, a drenagem, talvez o forro, o rasgo de parede, tem estrutura na parede que vai rasgar. Você começa a puxar sucessivas informações e questões que você precisa responder, analisar, viabilizar. Então verifique se essas pequenas alterações são aptas a serem realizadas sem que ela interfira no tempo, sem que ela interfira no cronograma da obra, sem que ela interfira na qualidade do serviço ou nas outras disciplinas também. E se modificar, se interferir, comunique, avise, compatibilize todo mundo. Todo mundo trabalha em equipe na obra. Todo mundo trabalha em conjunto na obra. A gente não está sozinho. Isso vai gerar muita dor de cabeça se você não respeitar esse item. E também não analisar os projetos, que é a questão de você ter ali um feeling, você ler o projeto, você pode não dominar o projeto, ou entender como que executa ou fazer ele, mas você precisa ler, você precisa entender, você precisa olhar o projeto e saber que se você faz uma parede e você precisa colocar a tomada na parede, ela não é teletransportada, a água também, não existe teletransporte para você colocar água naquele ponto, ela precisa vir de algum lugar, ela vai passar pela estrutura, como que ela desvia da estrutura, como que você passa ela pela estrutura, a alvenaria estrutural, a estrutura convencional, você pode rasgar a parede, você tem verga, você tem contraverga, você tem nichos, você tem alguma coisa que interfira na passagem da tubulação para chegar até o ponto de utilização, tudo isso você precisa olhar, tudo isso você precisa entender, tudo isso você precisa se preocupar para que você não tenha dor de cabeça. Espero que tenha gostado do vídeo. É mais um vídeo sobre um dos principais assuntos, né, que ocorrem dentro da obra. São as alterações do cliente, falta de planejamento, os erros de projeto também que nós temos, a incompatibilidade e a falta de domínio. Né? São itens que acabam prejudicando e te dando dor de cabeça. Aí você não consegue aproveitar o momento em família, a sua obra acaba dominando você, você vira refém, você vira bombeiro, apagando incêndio de obra e de projeto. Então, não quer ter isso? Respeita os itens que eu falei. Entenda que dentro da construção civil a gente precisa ir sempre além ali na parte de conhecimento, ok?
Vou estar deixando uma playlist. Sempre no canal tem assuntos relacionados à obra engenharia, tudo para evitar que você não tenha dor de cabeça, né? Tudo para você fazer obra, projeto sem dor de cabeça. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe para os seus amigos, justamente para que eles também não tenham dor de cabeça fazendo obra e projetos. E se quiser ver algum tipo de assunto específico, algum tipo de tema, coloca aqui nos comentários. É isso.